Senhor Jesus, gente, uma boa noite. A Bíblia vai dizer que aquele que está de pé cuide-se para que não caia. Muitas pessoas me perguntam se eu já caí depois que eu me converti. Sim, a resposta é sim, eu já caí. Como que foi isso? Eu havia me batizado e logo no dia seguinte ao meu batismo eu caí. A gente sabe que quando a gente se batiza, existe uma guerra no mundo espiritual, onde o inimigo não quer que você permaneça de pé. Então o que acontece? Ele vai fazer de tudo para tentar te tirar do foco que Deus tem para você, daquilo que Deus tem para você. Então, ele vai tentar te ludibriar, ele vai tentar te irar, ele vai tentar trabalhar no seu sentimental, no seu emocional. O inimigo, ele age muito no nosso emocional. Principalmente quando nós somos novos convertidos, a gente não tem muito autocontrole, né? Até porque ali a gente está buscando a presença do Senhor. E o que acontece? Ele usa muito das nossas emoções para poder nos frustrar, para poder nos sabotar. Entendeu? Então, como que é isso? Eu me batizei e no dia seguinte ao que eu me batizei, eu passei uma certa raiva e eu não soube lidar com aquilo que eu havia passado. Dei lugar para o inimigo mesmo, eu me irei. Nesse tempo, eu estava com uma amiga e essa amiga minha, ela estava acompanhada de dois rapazes, né? E ali acabou que eu, estando com ela, eu acabei ficando tão furiosa com o que tinha acontecido comigo que eu acabei caindo. Eu lembro que aonde eu estava tinha bebida, tinha cocaína, tinha cigarro, tinha homem, tinha mulher e acabou que eu caí em todos os meus pecados, em todos os meus erros logo no dia seguinte que eu me batizei. Eu passei um momento de raiva, um momento de fúria e eu não soube controlar aquilo. E essa minha raiva fez com que eu caísse. Eu fiquei, sabe quando você assim, o inimigo ele atua muito nessa área nossa, na emoção. Ele vai tentar tocar numa área que você não sabe lidar, que você não tem autocontrole, que você não tem domínio próprio. E nisso aí, ele vai tentar te derrubar. Então, ele trabalhou dessa maneira comigo. Ele me fez eu ficar com raiva, ele fez eu ficar irada. E eu não consegui me controlar. E ali eu quis descontar aquela minha raiva em algo. Geralmente, quem usa drogas, quem bebe, pode perceber que essas pessoas, elas têm sempre um estupim, assim. Se acontece algo, ela quer beber. Se acontece isso, ela quer fumar. Se acontece aquilo, ela quer cheirar. Então, simplesmente foi o que aconteceu comigo. A primeira coisa que aconteceu, eu cheguei na casa onde eu estava e ali o que aconteceu comigo foi que eu já pedi logo, peguei o vi, fui na geladeira, tava cheio de bebida, eu peguei uma cerveja, tomei. E logo em seguida, logo a cerveja já puxou logo pro cigarro. E ali eu também fumei. E logo em seguida do cigarro, as pessoas estavam ali cheirando cocaína e eu cheirei. E aí caí com homem, caí com mulher, então foi assim uma bagunça. Por quê? Porque é isso que o diabo faz. Ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele tenta usar das nossas emoções, do nosso desequilíbrio para poder nos derrubar. E foi assim que eu caí. Eu caí em todos os meus pecados. Ainda por cima me prostituí, né? Me prostituí logo nesse mesmo, no dia seguinte a esse, me prostituí, foi algo assim, e acabei me prostituindo. Então foi algo assim que foi muito horrível pra mim, foi algo que, só que eu costumo dizer que é no fundo do poço que Jesus nos acha. Isso pra mim foi o fundo do poço, porque eu me senti uma fracassada, uma derrotada por ter caído, sabe? Mas foi justamente esse sentimento de derrota, esse sentimento de fracasso, que me fez querer buscar e me reerguer com o Senhor. Muitas das vezes o inimigo ele tenta usar o nosso pecado para poder nos afastar da presença de Deus, quando o nosso pecado deve nos aproximar de Jesus. Por quê? Porque Jesus veio para pecadores e doentes. Então ele gosta quando a gente reconhece que sem ele a gente não consegue. Eu sempre pedia, sempre pedia para Deus me dar forças para poder sair daquele pecado. E foi o que aconteceu.
né? Glórias a Deus, Jesus, ele me fortaleceu para poder sair daquele fundo do poço onde eu estava. Aquele sentimento de eu ter caído, de eu ter sido fracassada, de eu ter sido derrotada, foi justamente o que Jesus usou para poder me levantar mais uma vez. Então eu quero te dizer, você que caiu, você que tropeçou, usa esse sentimento aí que o inimigo está lançando no teu coração para você se levantar mais uma vez. Não se dê por vencido, porque tudo que o diabo quer é que você entregue os pontos. Mas não se dê por vencido, porque Jesus, ele perdoa nossos pecados. Enquanto ele vê no nosso coração a vontade de ser liberto, ele nos ajuda. E muitas das vezes ele sabe que nós sozinhos nós não temos forças para ser liberto. Então o que que ele faz? Ele nos ajuda, ele nos levanta, ele nos dá uma nova oportunidade. Foi o que aconteceu comigo. Logo no dia seguinte que eu caí, eu simplesmente, eu já, no dia seguinte que eu me batizei, eu já caí. E logo ali depois, em seguida, esse sentimento de eu ter caído, de eu ter me sujado, de eu ter me lambuzado no pecado, foi isso que me deu um nojo do pecado. Porque, às vezes, Jesus, ele permite a gente chegar no fundo do poço, para a gente reconhecer que só Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então foi o que aconteceu comigo. O inimigo achou que ia me derrubar e me deixar, mas simplesmente Deus usou aquela queda para poder me levantar e me aproximar ainda mais de Jesus. Foi aquilo que me fez ter nojo do pecado e assim eu querer me aproximar do Senhor. Então continue firme, mesmo que você tenha caído, torne se levantar, porque Jesus, ele vai te ajudar e ele vai te colocar de pé. Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem com Deus.